Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o Teorema Fundamental da Contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Esse teorema ele é bastante importante no estudo da análise combinatória, tudo bem? Então vamos lá? Bem, se um evento A pode ocorrer de M maneiras diferentes e se para cada uma dessas M maneiras possíveis de A ocorrer, um outro evento B pode ocorrer de N maneiras diferentes, então o número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B é M vezes N. Então, o que esse teorema diz? Ele diz a seguinte situação: imagine que vocês têm uma tarefa e que para fazer essa tarefa vocês precisam passar por algumas etapas. Por exemplo, eu preciso ir de uma cidade para outra, mas para ir para outra cidade eu preciso passar por uma no meio do percurso. Então eu tenho duas etapas. Em cada etapa dessa vai ter uma quantidade de maneiras de uma situação ocorrer. Essa quantidade de maneiras eu vou chamar de M e N. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui a primeira etapa, o evento A, certo? Eu quero ir de uma cidade A para uma cidade B. E eu tenho 5 formas diferentes de chegar nessa cidade B. E depois, passando pela cidade B, eu quero chegar na cidade C, que eu tenho 6 formas diferentes. Então, para cumprir essa tarefa, ou seja, partir da cidade A e chegar na cidade C, eu devo fazer 5 vezes 6 formas diferentes. Ou seja, que eu vou chamar de quantidade de maneiras, vai ser o produto de M por N, onde M seria, por exemplo, 5 e o N seria 6. Mas vejam bem, apesar desse teorema ele estar apresentado apenas com 2 eventos, não é isso, o A e o B, ele vale para quantos eventos vocês tiverem nessa tarefa. Então, se eu preciso, imagine uma escala de avião, né? Você precisa passar por 5 cidades no meio até chegar no seu destino. Então, cada etapa dessa é contabilizada como uma etapa diferente, tá certo? Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer 3 exemplos, tá certo? Vamos lá. Exemplo 1. Um motorista deseja viajar de uma cidade A para a cidade C, mas para ir à cidade C, deseja-se passar necessariamente pela cidade B. Veja a figura. Então, é parecida com essa situação que eu falei anteriormente, tá certo? Então, aqui está o esqueminha, tá bom? Esse primeiro diagrama representaria, por exemplo, a cidade A. Aqui o segundo diagrama seria a cidade B e o terceiro diagrama seria a cidade C. Vejam que a primeira tarefa, né, o primeiro evento, seria ir da cidade A para a cidade B. Eu tenho 3 setas, significa que eu tenho 3 caminhos diferentes. Já da cidade B para a cidade C, eu tenho 2 setinhas, ó, significa que são 2 caminhos diferentes, tá certo? Então, eu posso utilizar aqui para completar essa tarefa, ou seja, ir da cidade A à cidade C, passando pela cidade B, da seguinte forma, utilizando o princípio multiplicativo, que vai ser igual a 3, porque são 3 etapas, vezes 2, porque aqui são 2 caminhos diferentes, tá certo? 6. Bom, o princípio multiplicativo é bastante prático quando você quer saber a quantidade de maneiras. Agora, imagine a seguinte situação. Se eu quisesse saber quais são os caminhos, né? Então, se eu quisesse saber quais são os caminhos, eu poderia utilizar a árvore das possibilidades, tá certo? Mas ela, como eu falei, essa árvore das possibilidades, ela é mais eficiente quando eu quero saber quais os caminhos diferentes. Se você não lembra de que trata a árvore das possibilidades, clique aqui no card, tá certo? Que eu tenho uma aula sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou representar aqui por A, certo? A cidade A, que é a partida. Depois, eu vou representar, ó, os 3 caminhos. Vou chamar aqui de B1, que seria o primeiro caminho, B2, o segundo caminho, e B3, o terceiro caminho. Então, de ir para a cidade A à cidade B, eu teria 3 formas diferentes, né? Agora, para ir à cidade C, ó, passando por B1, eu vou ter C1 e C2. Para ir à cidade C, passando por B2, eu vou ter novamente C1 e C2. E para ir à cidade C, passando por B3, eu vou ter novamente C1 e C2. Então, ó, veja que aqui tem
6 caminhos diferentes que eu posso percorrer. 6 caminhos, desculpe. 6 caminhos diferentes que eu posso percorrer para chegar nessa cidade, tá certo? Então, veja bem, como eu falei a vocês, a árvore das possibilidades é eficiente quando eu quero saber quais são os caminhos, tá certo? O princípio multiplicativo é bem mais prático. Bom, pessoal, para lembrar vocês, se vocês estão gostando da aula, dê um like, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no meu canal, tá certo? Ativa as notificações, ativa o sininho, tá certo? E se desejarem, também me sigam nas redes sociais. Vamos voltar? Exemplo 2. Um cartógrafo, para fazer o mapa do Sudeste brasileiro mostrado na figura, deverá colorir cada estado com uma cor, tendo disponível 4 cores. Então, olha, eu tenho 4 opções de cores, tá certo? Podendo repeti-las no mapa. Estados que fazem divisa entre si devem ter cores distintas. Muito cuidado quando essa palavrinha aqui, ó, aparecer, distintas. Por quê? Porque toda vez que essa palavra distintas aparecer, significa que são diferentes. Ou seja, quando eu pensar nos estados que tenham divisas, eu não posso repetir as cores, tá certo? Sabendo que somente São Paulo e Espírito Santo não fazem divisa entre si, o número de formas distintas de colorir o mapa é... Então, vamos lá. Tem várias formas de a gente colorir esse mapa, tá certo? Mas eu vou começar por Minas Gerais. Como eu ainda não pintei com nenhuma cor, então eu tenho 4 cores para pintar Minas Gerais, tá certo? Já São Paulo, eu já utilizei uma cor em Minas Gerais, ó. Vou fazer aqui a divisa. Então, eu tenho 3 opções. No Rio de Janeiro, ó, eu tenho a divisa com São Paulo, que utilizei uma cor, e tenho divisa com Minas Gerais, que tem outra cor. Então, resta 2 cores, tá certo? Já o Espírito Santo, ó, uma cor com Minas Gerais e uma cor com Rio de Janeiro. 2 novamente. Então, utilizando o princípio multiplicativo, ó, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Esse produto vai dar 48. Resposta, letra D. Última questão. Essa última questão, ela trata de 2 princípios, tanto o princípio multiplicativo como o princípio aditivo. Se você não lembra do princípio aditivo, clique aqui no card que eu tenho uma aula sobre isso, tá certo? Mas vamos lá. Quantos são os inteiros positivos menores que 1000 que têm seus dígitos pertencentes ao conjunto 1, 2 e 3? Vejam que nessa questão não apareceu a palavra distinta. Significa que eu posso repetir os números nos dígitos, tá certo? Que eu for montar. Eu tenho 3 situações diferentes. Um número com um algarismo, que seria, por exemplo, o número 1, o número 2, o número 3. Um número com 2 algarismos, por exemplo, 12. E um número com 3 algarismos, por exemplo, 123, tá certo? Então, esses números, eu tenho várias opções para montar eles, né? E é isso que eu quero saber. Então, para o primeiro caso... Para o primeiro caso, deixa eu apagar aqui. Para o primeiro caso, ó, eu vou ter o número com um algarismo. Então, 3. Eu tenho 3 maneiras diferentes. Para o segundo caso, vou escrever aqui o 3. Eu tenho 3 números para o primeiro dígito e também 3 números para o segundo dígito. Utilizando o princípio multiplicativo aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E o terceiro caso seriam números com 3 dígitos. Então, para o primeiro dígito eu tenho 3, para o segundo dígito eu tenho 3, para o terceiro dígito eu também tenho 3, já que esses números podem se repetir. Utilizando o princípio multiplicativo aqui, ó, 27. Bom, vejam que essas respostas representam conjuntos disjuntos. O que seriam conjuntos disjuntos? São conjuntos que não têm elementos em comum. Por que isso? Porque imagine a seguinte situação. Não é possível eu ter um número com um algarismo e com 2 algarismos ao mesmo tempo. Ou o número é o número 1, ou o número é o 12, por exemplo, tá certo? Então, como esses conjuntos são disjuntos, eu posso utilizar o princípio aditivo. Então, o princípio aditivo, ó, basta que eu some cada resposta dessa, tá certo? Então, ó, 3 mais 9 mais 27. O somatório disso vai dar 39 e a resposta final, letra D.
Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é o princípio multiplicativo. É um princípio realmente bastante importante, principalmente em questões de prova do Enem, por exemplo, são muito utilizados, tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!